a quarta aula da primeira semana de emergências clínicas e terá como tema conduta diante o choque hipovolêmico, ministrado pelo professor Robson Batista. O paciente com choque hipovolêmico requer uma atenção imediata e emergencial, onde deve receber fluidos e produtos derivados do sangue por via intravenosa. Fica ligado que essa aula trará acréscimo profissional para você. Tchau, tchau! Me chamo Robson Batista Santos e hoje estarei apresentando a aula sobre choque hipovolêmico. Vou trazer as principais atualizações que foram dadas a esse tipo de atendimento. E a primeira coisa que temos que ter em mente é que choque hipovolêmico também é tido como as principais causas de morte associado a acidente automobilístico de uma forma geral aos traumas. Para iniciarmos essa discussão, trouxe aqui um quadro clínico, que é bastante importante. Quero deixar bem claro que irei citar esse quadro clínico e no final da aula irei responder ao caso clínico. Sendo assim, nós temos um paciente que é atendido pela equipe de emergência do HHJ, levado por populares que presenciaram o capotamento do carro do qual o mesmo conduzia. Foi passado que o mesmo dirigia em alta velocidade, apresentava hálito etílico e o sangramento em membro superior direito, com deformidade bem próxima ao punho. O Glasgow avaliado pela equipe do hospital foi de resposta ocular de 2, resposta verbal de 1 e resposta motora de 1. Pupilas simétricas e fotorreativa, apesar do Glasgow aí que está representado, um Glasgow provavelmente muito negativo. Tórax assimétrico, como muro vesicular diminuído em base bilateralmente, apresentando abdômen rígido com ruídos hidroaéreos diminuídos. Temos como frequência cardíaca 160 por 90, PA de 90 por 60, com a temperatura de 36 graus Celsius, frequência respiratória de 22 e saturação de 89% em ar ambiente. Esse é nosso caso clínico. Irei agora apresentar o conteúdo para vocês e no finalzinho a gente vai discutir esse quadro aí que a gente vai associar ao que foi dado em aula. Aqui é uma coisa que eu sempre apresento em todas as aulas, é que as pessoas têm muita dificuldade em saber de que forma tratar o choque. E choque, no conceito muito geral e mais amplo, vamos ver, entender. E a primeira coisa que eu confirmo a vocês é que choque é um estado de hipoperfusão, com repercussão celular. Então, se eu falo para vocês que é um processo de hipoperfusão, apesar de o paciente ter um choque hipovolêmico, realmente, em algumas condições específicas, ele vai receber sangue, mas eu prometo para vocês trazer o conhecimento que o que ele mais precisa é a oferta de oxigênio. Se estamos sofrendo por conta de um processo de injúria, por falta de oxigênio, já que se trata de hipoperfusão tecidual, o que esse paciente precisa de imediato é de oxigênio. Então, isso é o que as pessoas têm em mente. Outro conceito não aplicado, à conduta geral, destinada a choque, sua classificação, é pensarmos que choque sempre vai levar a um quadro de hipotensão. Também isso é uma negativa. Claro que com o decorrer do tempo, os não achados, as não evidências que foram dadas naquele momento do atendimento ali, ao paciente, a não identificação das principais complicações, é comum esse paciente apresentar uma degradação do seu quadro clínico e apresentar-se para você em uma fase mais elevada que você vai ter como consequência a hipotensão. Então, valores de pressões aí que a gente vai discutir, valores de pressões permissíveis, é todas aquelas que vocês vão ver como parâmetro aí acima de 100 milímetros de mercúrio. Então, grave essa dica, é importante que nem todo choque vai ter repercussão diante da pressão. Fora isso, nós temos pacientes e pacientes. Está vendo o paciente hipertenso e ele vai justamente trazer nessa questão da perda volêmica bastante reduzida quando associado à questão de avaliação aí dos sinais vitais. Outra questão que devemos observar são os pacientes que são hipervolêmicos. Me fale Robson, a gestante. Para a gente identificar choque na gestante, pela quantidade de sangue que aumenta durante o período gestacional, a gente pode ter condutas nessa avaliação aí, muitas vezes não bem acompanhada, nem bem específica, e isso pode nos levar a acreditar que essa mulher não está chocando. Muitas vezes está chocando porque é uma paciente hipervolêmica. Então, isso é uma dica bem importante para vocês. E o que eu sempre comparo em relação à criança, ela tendencia a apresentar sinais e sintomas, que a gente chama de sintomatologia, de forma precoce. Enquanto o paciente idoso,
ele tem dificuldade, né, como vocês acabam vendo ali, de trazer logo esses sinais e sintomas que seriam importantes no atendimento precoce, né, a essa vítima, e avaliar a sua forma etiológica, o que é que está acontecendo, aonde é ali o sítio, né, de sangramento e de que forma vamos intervir. Então, criança, a repercussão muito mais rápida, adulto, depende muito do parâmetro, e aí a gente vai estar associando a etiologia que faz do choque, estamos tratando, identificando, e no paciente idoso, a repercussão destinada à sintomatologia, ela acaba sendo um pouco retardada comparado às demais faixas etárias. Sendo assim, nós temos aqui o conceito geral de choque. Então, o conceito geral de choque, né, para quem gosta de uma definição muito precisa, é considerado como estado de hipoperfusão celular generalizado, no qual a liberação de oxigênio no nível celular é inadequada para atender às necessidades metabólicas. Esse é um conceito aí dado, né, pelo livro de emergências clínicas, é um conceito muito bem, e a gente poderia justamente adequar a essa nossa realidade de momento, né, mas também tem outra definição que é muito melhor. É a ausência da perfusão tecidual em nível celular, levando ao metabolismo anaeróbico. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Toda vez que falar de metabolismo anaeróbico, né, onde a oferta de ATP ela é baixa, o paciente tendencia a apresentar uma baixa produção energética. Sendo assim, por isso a justificativa do paciente ser o paciente frio, né? Então, vamos falar assim, é um paciente que é frio, paciente pegajoso. Então, a gente sempre associa ao que nós chamamos de paciente úmido e frio. Úmido e frio está associado, né, a essas baixas de ATP, onde não gera energia suficiente para manter a funcionalidade orgânica do paciente, do indivíduo. Então, já sabe o porquê dessa associação ao metabolismo anaeróbico. Sendo assim, nós temos as fases do choque. Por isso que eu falei que nem todo choque leva à hipotensão. Mas a maioria das hipotensões associadas à condição clínica pode estar correlacionada ao choque. Sendo assim, nós temos a fase compensatória, onde o corpo, por todos os motivos ali que estão justamente ocasionando uma perda volêmica ou associada a qualquer outra complicação, mas estou falando de volemia porque está associada à aula de hoje, a gente vai ter um mecanismo de compensação. Mas, em contrapartida, nós temos uma pressão arterial, na maioria das vezes, normal, temos uma pequena elevação dessa taquicardia, e aí muito cuidado quando vocês estiverem avaliando a questão da pressão e taquicardia. Muitas vezes o paciente saiu ali envolvido em um acidente, né? O cara está muito ainda agitado, o cara está ansioso, e isso é muito ruim, mascara demais nosso quadro clínico. A gente acabou mostrando o quadro clínico anterior aí, viu que o paciente está fazendo ingesta de bebida alcoólica ou qualquer outra substância, né, que pode ser citada. Isso dificulta muito o nosso recurso de avaliação. Então, essa questão do mecanismo compensar, o corpo compensar, por isso que a gente fala mecanismo compensatório, é uma defesa habitual do corpo, né, para tentar manter as funções orgânicas preservadas. Sendo assim, o paciente, como eu falei, inicia o processo de pele fria úmida. Inicialmente, você pode perceber, e o que nós temos como consequência aí é que esse paciente, acima de tudo, não tem rebaixamento do nível de consciência. Então, muitas vezes, o paciente só tem uma pequena agitação. Mas vamos lá. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é agora na segunda fase, conhecida como o choque, né, que ele justamente pegou repercussão, foi ganhando repercussão, e aí o choque entra na fase que nós chamamos da fase progressiva. Na fase progressiva, nós temos agora o desvio do sangue. Eu sempre falo que cuidado com essa frase, desvio do sangue. Isso é chamado de hipovolemia relativa, onde o corpo começa a fazer a redistribuição sanguínea a fim de nutrir órgãos-alvos, né? Então, o principal de todos, claro, coração, cérebro, nesse caso a função renal, né, função hepática, ele está fazendo de tudo para que se mantenha. Então, ele vai tirar o sangue, que está justamente na extremidade, né, justamente no membro superior e inferior, na região abdominal, e vai botar lá para favorecer coração, cérebro, pulmão, rim. Inicialmente, o corpo consegue fazer isso. É a partir daí que você começa o paciente a perceber no paciente, né, uma baixa da pressão. Eu sempre digo em todas as minhas aulas que vocês têm como parâmetro também, né, no caso, foi um atendimento no meio da rua, e vocês estão na dúvida se esse paciente está hipotensão ou não, e vocês não têm os materiais adequados para aferição. Pulso radial é um bom parâmetro. Com o tempo você vai vendo que esse pulso vai ficando fininho, 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 e chega um momento associado a alguns níveis aí de hipotensão mais elevados, que esse pulso radial ele fica ausente. Isso mostra que sua pressão arterial sistólica ela é inferior muitas vezes, nesse quadro especificamente, a perda volêmica, de 90 milímetros, né? Então isso é muito importante vocês aferirem o pulso radial. Começa a aumentar a propagação da diurese, e aí eu sempre pergunto em todas as aulas,
Qual o principal sintoma que o paciente apresenta diante de uma perda volêmica se ele estiver consciente? E é sede, resposta de todos, né? O paciente vai apresentar também náusea, vômito, tontura, e agora a gente já pensa em alteração, né, aí do nível de consciência. Na fase reversível, é a sua forma mais grave de ser apresentada em suas fases. Então, nós temos agora o desvio do sangue e do rim para o coração. Então, vai desviar sangue, né, que justamente está ali no fígado, vai desviar sangue que está no rim. Então, por isso que a gente começa a pensar que esse paciente fica anúrico, né? Então, o paciente apresentar a questão da diminuição da diurese, daí em alguma determinada fase, mas quando ele fica anúrico e apresenta rebaixamento do nível de consciência, onde esse paciente está muitas vezes estupor, está torporoso, a gente já pensa na fase final ali, né, que é uma das fases mais comprometedoras, e isso pode levar, né, consequências como óbito. Então, o paciente tem pupila dilatada, respiração superficial, né, e essa respiração muitas vezes irregular e perda da consciência. Então, podemos aqui definir que as fases do choque, fase compensatória, fase progressiva e fase reversível. E tudo que nós queremos é minimizar esses agravos. Sendo assim, a gente cria, né, esse processo de avaliação, que é de toda a equipe, mas vou focar agora na equipe de enfermagem, que eu criei, na verdade, aqui, talvez um algoritmo de atendimento que favorecesse a essa compreensão de reconhecimento e tratamento. E não é somente para choque, não. Isso aí vocês podem aplicar em qualquer quadro clínico e sempre vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu penso é que se todo paciente grave chega, eu movo. A primeira coisa é mover, não está aí no slide, mas move esse paciente. Monitoriza, oxigena, garante veia do paciente, né? Ele é paciente crítico, então quando fala de veia, agora a nova repercussão da TLS é um acesso calibroso com gel com 18, mas diante de um paciente, a depender da sua fase do choque, vocês podem ter uma coisa que a gente vai discutir muito, o aumento da resistência vascular periférica, e por isso muitas vezes nós pegamos dois acessos. É para fazer volume dos dois, óbvio, com refil? Não disse isso. Falei que vocês vão ainda manter, conforme a orientação, um acesso, ou outro talvez vocês pegaram ali, né, com medo desse paciente apresentar ainda maior resistência vascular periférica, e se ele apresentar maior resistência vascular periférica, é sinal que vocês possam não ter, né, visualização desses vasos que vão acabar sumindo. Então, por isso a discussão, né, da questão da veia, garantir veia. E o é o exame que eu posso fazer de imediato. E aí vai sempre uma dica. Paciente apresentou rebaixamento em nível de consciência, né? Alterações aí sensoriais, já pensa em glicemia capilar. É o exame que fazemos à beira do leito do paciente. A avaliação do XABCDE, então vocês acabam vendo que foi implantado no PHTLS a nova edição, no ATLS a 10ª edição, não fala, mas é importante que vocês todos entendam. O X nada mais é do que o controle dos sangramentos, que são justamente de grande quantidade. E aí vocês acabam me perguntando, né, qual a quantidade de sangue, né, quantidade de fluido geral, não vou citar só sangue, de um paciente, né, do sexo masculino, é de 7% do seu peso. Do sexo feminino, 6% baseado no peso. Então, a quantidade de sangue, de fluidos corpóreos, está baseado também no peso do indivíduo. Então, a gente fez até uma discussão em alguma aula que eu aplico muito esses conceitos, mas é a aula de renal, que acaba entrando aqui de forma indireta, né, e muitas vezes até direta, associada a choque hipovolêmico, qualquer tipo de choque. Então, a gente acaba vendo. Outra coisa importante, então, é que você avalie o nível de consciência. Como é que eu vou aplicar em 90 segundos isso? Muito fácil. Pergunta o nome dele, né, o que aconteceu, e se, né, ele é casado, se ele tem alguma doença, então faça justamente a ordem. Aí ele fala, qual é o seu nome? Roberto. Roberto de quê? Roberto Sampaio. Roberto Sampaio, o que aconteceu? O comportamento de nível de consciência. Eu já avaliei tudo. Né? É um comportamento veicular. Então, avaliei tudo, inclusive o nível de consciência. Se o Roberto chega para mim, responde o nome, sabe o que aconteceu, falou ainda o sobrenome, tá tudo muito massa. Se quiser fazer perguntas complementares, só não atrase, né, o processo. Aqui foi um exemplo, mas vocês podem utilizar qualquer outro. Então, só pelo fato de ele saber o nome e sobrenome e saber o que aconteceu, mostra que o nível de consciência está preservado. Então, letra D, acabei justamente matando aí charada. Letra A mostra que ele tem uma troca gasosa, a via aérea não está obstruída. Se chega a e ele consegue responder sem dificuldade, né, nessa questão da fala, é porque ele está ventilando bem, isso é preservado. E o C, quando também ele respondeu, está associado, né, a uma boa perfusão tecidual e, acima de tudo, cerebral. Então, o nível de consciência preservado através desses parâmetros. O E é muito importante, vocês avaliarem outros sítios do qual o paciente pode sangrar muito. E as principais lesões que nós temos é lesão de tórax, lesão do abdômen, né, cintura pélvica e região femoral. Então, por esses lugares aí, a depender do paciente, né, a etiologia do choque, a gente vai falar, é muito importante, é batata. Sendo assim, eu descrevi os 3 passos. Então, os 6 passos.
E desses 6 passos, nós temos o principal de todos, que é nível de consciência. Ele aqui acaba sendo bastante decisivo, né, nas próximas tomar decisões, porque apesar do paciente estar apresentando qualquer outro quadro, né, de choque hipovolêmico, o primeiro tratamento realmente é conter o sangramento. Mas não se esqueça que muitos desses sangramento ou perda volêmica não estão associados de forma visível ao atendimento direto do socorrista. Então podemos ter quadro onde o paciente está apresentando choque hipovolêmico e não tem sangue, perda de sangue externa. Diante daqueles pacientes que têm lesões abdominais importantes, muitas vezes por conta do processo de desaceleração, vocês veem aí a alta velocidade veicular, tem um impacto ali direto, o corpo é projetado, o cinto segura e os órgãos continuam para frente. Isso pode romper, né, grandes vasos. Então, isso é um problemão que podemos encontrar. Outro problema, comprometimento que temos é diante de pacientes com complicações renais, né, onde esse paciente faz uma grande liberação da passagem proteica, então liberamos a grande quantidade de proteína e albumina, e isso favorece aqueles pacientes que estão em terapia ali, né, unidade de terapia intensiva, vocês fazerem fluido, porque ele está desidratado, e a gente vai falar qual o parâmetro principal de desidratação nesses quadros, e o sangue, né, ou que vocês estão oferecendo sangue ou líquido, está sendo perdido, né, por terceiro espaço, então por interstício, então o paciente tem uma grande volemia, enquanto a partida continua desidratado do mesmo jeito. Então o parâmetro que nós temos aí também, na avaliação cardiovascular, nós temos frequência cardíaca e PA. Na avaliação, né, respiratória, né, a gente tem aí na repercussão pulmonar imediata, nós temos frequência respiratória, nós temos saturação e ausculta pulmonar. Então isso é muito importante. E assim a gente vai primeiro estabilizar esse paciente, né? Robson, tem um centro cirúrgico. A depender da lesão, a estabiliza de forma mais precocemente possível e vai para o centro cirúrgico, né? Aí hoje tem uma discussão na oferta de fluido, realmente cristalóide acaba sendo melhor, mas a gente vai falar quais são as indicações de cristalóide e até quando ele acaba sendo, né, efetivo. Então, pessoal, quando a gente pensa, né, de forma associada aí, o que a condição geral do paciente, eu tenho que pensar o porquê dessa atividade de choque, como a gente falou, choque é um estado de hipoperfusão, e por que está acontecendo essa hipoperfusão. E aqui acaba se aplicando a todo o choque. Pode ser uma falha, né, no bombeamento do sangue, então está associada à contratilidade cardíaca. Podemos ter um problema agora destinado ao vaso, diante da alteração da resistência, né, da parede do vascular. Então, isso é muito importante. A gente vai ver que o paciente que tem aumento da resistência e dificuldade de chegada de sangue às extremidades, o paciente pode apresentar, né, uma alteração no débito cardíaco. Outra questão que a gente vai falar é a quantidade de fluido, que é muito mais específica aqui para o choque hipovolêmico. Então, não se esqueça que se perde fluido corporal, nós temos a diminuição de líquido e fluidos, né, que a gente fala de líquido e sangue, mas daí eu vou falar fluidos, dentro do espaço, né, que nós chamamos intravascular. Se esse vaso não está completo, né, de líquido, tem justamente ali uma perda, muitas vezes está perdendo o PTX, como eu acabei de falar para vocês, vocês não estão visualizando nada, mas diante da condição geral, como a gente citou, pele fria, pele pegajosa, rebaixamento de consciência, né, e o paciente tem um achado importante, né, um paciente que fez cirurgia recente, um paciente que teve um acidente automobilístico, e a gente pensa como é esse quadro, capotamento, como pensa capotamento, isso mostra que o paciente pode ter lesão em qualquer área do corpo, e acabei citando para vocês quais eram as áreas principais de avaliação. Sendo assim, aqui fica muito mais presa a fisiopatologia, nós temos o volume de sangue reduzido, né, o volume sistólico, o retorno venoso acaba sendo prejudicado, o volume sistólico já está diminuído, então isso apresenta uma resposta muito negativa diante da pressão do débito cardíaco, então o débito sistólico diminuído, e a gente tem um processo de hipoperfusão tecidual. Resumidamente, todos os órgãos começam a sofrer, é claro que o corpo vai tentar compensar o tempo todo e favorecer aos órgãos vitais nobres. Sendo assim, a classificação geral que nós temos do choque hipovolêmico, choque cardiogênico, distributivo, que tem suas subdivisões, né? Neurogênico, anafilático, séptico e o choque obstrutivo. Não podemos nunca perder essas correlações. Muitas vezes pegando um paciente de trauma, que inicia por conta de um choque hipovolêmico, você vai lá, pega esse paciente, consegue conter o sangramento, repõe a volemia, mas diante de, da assistência que foi dada a esse paciente, ele pode morrer daqui a 3, 4 semanas, que a gente classifica no terceiro pico trimodal das mortes, e pode estar associado a outro choque bem comum, pós-trauma, né? O paciente foi muito invadido, né, pode ser justamente choque séptico, é uma aula também que nós damos aí, né, de forma bastante assim profunda para que todos possam identificar e tratar. Então a gente tem aí, né, que uma das maiores causas de morte, né, hospitalar, né, os pacientes que morrem no hospital, foram estabilizados, não deram certo, está associado também
né, essas taxas de mortalidade associadas ao choque, né, séptico. Então, grave isso aí que é muito importante. Aqui é manifestações gerais do choque. Temos aí a sintomatologia desse paciente, então hipotensão, taquicardia, e a gente vai falar também que existe bradicardia, mas é o pulso fino, taquicardia, pele fria, pegajosa, sudorese, e aí você já começa a imaginar, né, por conta do aumento da resistência vascular periférica e associado ao que nós chamamos de hipovolemia relativa, que é a distribuição de fluido. E aí tem uma frase que eu sempre complemento com meus alunos. Se vocês pensam em choque, né, e pensam em volemia relativa, né, que é a distribuição desse sangue, então a hipovolemia relativa, ela acaba sendo completada, né, aí pelo termo que eu sempre associo, que é a distribuição de sangue não democrática. Então o sangue que deveria justamente ter, né, a sua composição e distribuição ali de forma adequada, ela vai priorizar órgãos nobres, então alguns vão sofrer por conta desse processo de isquemia. Então a alteração da pele também acaba havendo por conta desse processo de hipoperfusão. Resfriamento das extremidades, hipotermia, respiração muitas vezes ali, né, alterada, pode ser rápida, pode ser regular. Sede, quando o paciente está consciente, perde um grande volume, ele tem sede, perdas volêmicas aí, né, associado também a um processo de ansiedade, gera sede, e desde já a gente fala, não se oferece líquido por via, né, oral esse indivíduo, tem risco de broncoaspiração, né, a gente não sabe nessa lesão, isso pode propagar uma perda ali volêmica para algum espaço, e isso é muito negativo. E o risco de broncoaspiração é a maior contraindicação, né? Então nós temos náusea e vômito e alterações aí neurosensoriais do indivíduo. E aqui eu entro para vocês na parte da classificação do primeiro choque, que é o choque hipovolêmico, né? Então o paciente apresenta uma hipovolemia classe 1 e ele representa uma perda sanguínea aí de aproximadamente 10 a 15%. Nessas questões aí, pessoal, quero deixar bem claro que a pressão, na maioria das vezes, é mantida desse indivíduo. Não tem grande repercussão. E como falei para vocês, um cálculo basal, se o paciente tem 100 quilos, representa que ele tem 7 litros. Se vocês forem fazer o cálculo aí de perda de 7 litros, né, dá um quantitativo muito menor aí do que uma perda volêmica aí estimada de 700 ml. Então, por isso que a gente já começa a se preocupar muito mais com perda volêmica acima aí de 1 litro, né, baseado aí nos brasileiros, do peso que a gente está tendo em média de 90 a 100 quilos, 85 quilos, como queiram, na verdade, avaliar. Mas não se esqueça, é importante saber peso para estar correlacionando, né, a questão da perda volêmica. Então, para fazer infusão de fluido no paciente, eu preciso saber o peso, saber quanto de fluido que ele tem, e aí vai ter uma resposta também dessa diurese. Então, a gente vai falar isso um pouquinho lá na frente. Frequência cardíaca mantida, na maioria das vezes, o paciente muitas vezes está taquicárdico, mas com uma resposta muito não descrita, porque pode ser por conta da ansiedade, o trauma vivenciado, mas se o paciente não tem, né, nada ali, evidência de trauma, é um paciente que está aqui normal, um paciente que está hospitalizado e começa a ter pequena alteração da frequência cardíaca, né, associado à questão, como falei para vocês, de ansiedade, pele fria, vai lá e faz uma busca detalhada, né, da história clínica do paciente, mais uma vez avaliando ali a história sampla, que pode ter um achado importante. Né? Nível de consciência vai estar preservado, a diurese está mantida, né? Então a gente vê que não tem repercussão ainda renal nesse paciente. Ansiedade, né, que ali acomete, e o que eu disse para vocês, que é uma sudorese bastante discreta, né, apresentável. Sendo assim, nós temos a segunda parte, que é a classe 2 do choque hipovolêmico. Aqui o paciente ainda continua com a pressão arterial mantida, olha que engraçado. Vocês poderiam me falar que já começa um aumento muito maior da resistência vascular periférica, o que vai dificultar a chegada de sangue. Então você pode falar que o paciente fica com a pele mais fria, a pele mais úmida, e por isso a importância lá do início desse atendimento, fazer logo a mensuração dos níveis glicêmicos, e o que a gente aprendeu na faculdade, que a glicemia ali entre 70 e 100 é desejável, nesse aí manter uma glicemia, né, entre 90 e 100. Isso aí, porque se o paciente está sofrendo por conta de um hipofluxo, a gente pensa na chegada e demanda de oxigênio e de glicose para a função cerebral ser ainda preservada. Então, pensa aí, tem algumas dicas aí que são muito boas. Então, a gente tem o nível de consciência preservado, a diurese desse paciente acaba nesse momento ainda sendo mantida, ansiedade aumenta um pouquinho e o paciente começa também a apresentar alguma alteração do nível de consciência, mas não tão elevada assim, mas ela pode sim existir, né? O paciente pode ficar ali meio letárgico, mas ele não está confuso, mas muitas vezes está meio que letárgico. Isso já é um achado importante por conta que está se evidenciando aí a questão desse hipofluxo, já começa a trazer repercussões mais visíveis.
Quando a gente fala agora da hipovolemia, né, associada ao choque hipovolêmico classe 3, a gente tem uma perda volêmica de aproximadamente 30% a 40%. Agora muda todo o enredo da história. É aí que realmente nós temos uma queda da pressão. Então a queda dessa pressão arterial, agora ela começa a trazer repercussão. Isso porque vocês tiveram um aumento significativo da resistência vascular periférica. Nós temos agora a hipovolemia relativa muito mais presente, distribuição do sangue para o coração e cérebro, e aí agora já começa a ter repercussões negativas, inclusive a nível renal. Então o paciente começa, né, a fazer a liberação daquele hormônio que vocês conhecem, que é o hormônio ADH, e isso vai fazer com que aconteça a diminuição da diurese. Então, o paciente oligúrico, descrito em algumas literaturas, é a quantidade de diurese nas 24 horas, menor aí, né, o quantitativo que ele bota estipulado é de 500 a 400 ml. Então, de 400 a 500 ml seria justamente essa classificação dada ao indivíduo. Então, já começa a ver que tem repercussões aí que são muito importantes. Por que ela acontece? Porque, na verdade, o rim começa a sofrer, né, e é importante essa classificação, eu sempre falo com meus alunos. Então, aí vocês podem ter um quadro instalado, né, inicia-se um quadro aí de muitas vezes de injúria renal aguda. Então o termo atual é injúria ou lesão renal aguda, a gente deixa insuficiente para os pacientes que precisam sofrer diálise. E para a gente falar que é um paciente renal crônico, é porque o paciente está fazendo ali a diálise e ultrapassa, né? Ele não apresenta melhora e ultrapassa aí 3 meses de diálise. Então o paciente não vai sair mais daquele quadro, é o paciente que precisa fazer diálise sempre. Esse quadro aí a gente pode reverter, fazendo também a questão da contenção do sangramento e ofertando plasma, né? Tem diversos plasmas duais, plasma light, concentrado de hemácia e fluido no paciente. Então, eu quero deixar bem claro que a gente tem como corrigir, né, e fazer a funcionalidade renal aí, né, voltar à sua funcionalidade plena. Sendo assim, nós temos pele fria e pegajosa nesse indivíduo e, mais uma vez, ênfase aí nos índices glicêmicos. Na hipovolemia classe 4, agora nós temos uma perda muito superior, uma perda superior a 40%. Essa perda superior aí a 40% já te leva a crer que é um paciente muito grave. Aquele paciente é para vocês muito rebaixado. E cuidado, quando eu falo para vocês do paciente rebaixado, apesar do XABCDE, vocês podem ter pacientes que apresentam, né, um rebaixamento de consciência associado à hipovolemia, mas não é perceptível por onde esse paciente sangra. Provavelmente sangramento ali interno, que a gente vai descrever nesse quadro aí também, nesse quadro clínico. Então a gente tem que pensar em estabilizar esse paciente. Move esse paciente, tenta buscar ali um pouquinho da história, mas vai atendendo ele, né? Dessa história muitas vezes até para lá, mas assim você, se puder, colher de forma simultânea o atendimento, mas a prioridade é atender esse cara. Então a gente pensa na via aérea falta de oxigênio. Para um paciente que chega inconsciente, sem pensamento algum, né, ventilação, pressão positiva, já que muitas vezes tem repercussão também pulmonar, drive respiratório alterado, associada à questão da letra B. Então por isso que muita gente faz ventilação, pressão positiva, cuidado, né, no processo de intubação, sem muitas vezes fazer a ausculta pulmonar precoce, avaliar esse pulmão, que o paciente pode ter 2 complicações diretas. Essa complicação direta se dá diante do choque obstrutivo, lesão justamente os arcos costais, justamente pode fazer perfuração ali na pleura e trazer o que nós chamamos, né, do processo de compressão colateral. Então significa que os pulmões estão empurrando ali sobre o gradiente do coração, o que dificulta a sua funcionalidade. E se dificulta a sua funcionalidade, ele não vai conseguir manter uma pré-carga, né, e a pós-carga vai estar prejudicada, inclusive o processo de contratilidade. Então, o paciente que tem um choque obstrutivo e ele pode ter aí, né, condicionado essa situação, um outro choque pela perda volêmica que se dá ali no pulmão, que pode chegar até 2,5 litros de sangue. Então, o paciente choca muito, né, por conta de sangramento pulmonar na área justamente do pulmão, as demais áreas. Então, a área torácica é uma área que nós chamamos de área de difícil avaliação. É uma área dilemática. Por quê? Do lado esquerdo, nós temos aqui a questão dos arcos costais, mas temos também um órgão importante que é o baço. Do lado direito, nós temos lesões pulmonares, que pode ser evidenciada diante desse trauma, e nós temos também o fígado. E fora isso, né, as compressões dessas estruturas pode trazer consequências muito mais negativas e o paciente chegar para vocês, inclusive, bradicárdico. Essa é a forma, né, mais elevada aí, mais comprometedora quando se fala associada às altas taxas de mortalidade. Então, rebaixamento de consciência, isso a gente já começou a ver, né, que foi um processo que se deu lá desde a classe 3 desse paciente, e é um paciente que apresenta a pele muito fria, né, muito fria, o paciente que apresenta o que nós chamamos, né, da questão desse processo do TEC prejudicado, hipoperfusão generalizada. Então, é um atendimento aí que muda muitas vezes a ordem, né, então a gente prioriza ali
se tem uma equipe multidisciplinar, um vai garantindo acesso, o outro vai contendo sangramento, o outro aborda a via aérea, inicia por ventilação pressão positiva, aí tem um mnemônico, né, que a gente fala topzera, tá tudo pronto, já testou tudo, né, qual é a droga que vai utilizar, o paciente está sedado, bora agora avaliar, né, essa via aérea e passar tubo. Então, passar tubo seria realmente o melhor atendimento quando se fala do tratamento destinado à oxigenoterapia desse indivíduo. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que avaliar nesse indivíduo é o nível de consciência associado às outras repercussões, como também aqui o paciente está anúrico. Então, o conceito é de um paciente anúrico, mais uma vez trazendo, né, a comparação aí diante da insuficiência renal, né, que pode ser crônica, ou vocês podem ter uma injúria renal aguda. Nesse caso aí é injúria mesmo. Então, está associado aí por fluxo sangue que não chega bem, né, ali no rim, a gente pode ter a diminuição dessa diurese, que no processo aí de 24 horas, essa diurese é reduzida, né, com valores aí estimados abaixo de 100 ml de diurese. Então, isso é muito mal. Esse paciente já tem repercussões pulmonares, repercussões aí diante, repercussões hepáticas, repercussões renais, já está acometido em algumas outras fases anteriores que a gente citou. Mas essa aqui acaba vendo que se o paciente não tem diurese apresentável para vocês, mesmo que sondado, o paciente apresenta rebaixamento de consciência, chega com essa respiração, né, com muita dificuldade de respirar. Muitas vezes o paciente entra no processo de bradipneia, né? Um paciente que muitas vezes chega ali apresentando um gaspo, uma resposta final, então vocês têm que ter uma intervenção muito rápida, precisa, e não esquecer da etiologia. Então busca a causa ali e trata de maneira mais precoce para não evidenciar, né, a um que nós chamamos de parada cardiorrespiratória. Muitos desses pacientes, claro, que a grande estimativa é que pare por FV, mas a depender da sua causa, começa a ter uma grande perda volêmica, o paciente que fez um longo período de hipóxia, se levou um longo período de hipóxia, levou um processo de acidose, ele também pode parar, né? E aí fazer uma mudança desse ritmo rapidamente e evoluir para a AESP, que é a atividade elétrica sem pulso, que no paciente adulto está associado aos 5H e 5P. 5T. 5H e 5T. E aqui as medidas gerais de tratamento, nós temos que pensar na restauração da perfusão tecidual e a gente pensa logo, né, ofertar alguma coisa, ofertar fluido, soro ringue. Então hoje nós temos esquema de 1 para 1 para 1, pensar na verdade na reposição volêmica desse paciente, fazer o que nós chamamos de preencher, né, o espaço ali intravascular. Então inicialmente o soro ringue é o melhor a ser utilizado, não tem soro ringue, pode botar soro fisiológico, só não pode de forma alguma querer fazer, né, grandes ofertas ali de glicose por conta da osmolaridade. Então isso vai prejudicar demais o paciente. Outra coisa que a equipe de enfermagem jamais pode esquecer é a pressão de pulso, que é a mensuração dada nas fases iniciais, que é de suma importância. Então, pressão de pulso, sistólica menos diastólica, na fase inicial você pode ter um paciente aí com a pressão de 120 por 80 e daqui a 10 minutos se aferir, está de 180 por 110. Observe que está tendo aí, né, uma questão da aproximação da diastólica. Na pressão de pulso, as alterações visíveis no processo inicial, qualquer paciente pensando em choque hipovolêmico, é que a pressão diastólica, ela se aumenta e a pressão sistólica, ela se mantém. Isso aí é uma repercussão muito negativa, né? Sinal que o paciente de vocês é um paciente realmente crítico. Então, a gente tem aí a utilização de droga antifibrinolítica, há uma discussão, né, sobre a questão do uso do transamin, que é a mesma coisa do hemoblock, né, que é o ácido tranexâmico. Ele já pode ser utilizado, né? Inclusive aí tem só algumas contraindicações relativas para esse paciente, mas tem como parâmetro aí dentro da UTI no hospital fibrinoblastos, que vai nos levar a crer que é uma necessidade de utilização. Mas hoje em dia já foi até liberado, né, através de alguns guidelines, a utilização praticamente em todos os pacientes que apresentam uma perda volêmica aí significativa. Exceto o paciente TCE grave, que a gente vai falar que o estudo não apresentou melhora nas altas taxas de mortalidade, mas é outra consequência. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, mais uma vez, trauma na cabeça não faz o paciente evoluir com choque hipovolêmico. Trauma na cabeça evidencia edema, edema diminui o fluxo, então você pode falar que ele sofre uma injúria por não chegar de oxigenação, e essa compressão que é dada aí dentro do crânio. Então, tudo que sangra para dentro do crânio faz compressão e diminui o fluxo sanguíneo cerebral. Então, algumas áreas vão sofrer aí por conta dessa hipóxia prolongada e levar a quadro mais crítico, já que é um paciente de politrauma. Então, tem que identificar e tratar a causa de base. Outra questão associada ao acesso é que se não conseguir acesso ao suspense intraósseo.
Intraóssea eu posso infundir o quê? Tudo que vocês quiserem, vocês podem infundir pela via intraóssea. Sangue, Robson, pode? Claro que pode. Ah, Robson, posso fazer pela via intraóssea volume com soro fisiológico? Pode. E o ringue também pode. Olha que massa. Então, a via intraóssea acaba sendo a de segunda escolha. Primeira escolha realmente é endovenosa. Pensar em transfusão maciça, né, se necessário, é importante, se o paciente tiver lesão torácica, vocês podem reaproveitar esse sangue, olha que legal. E outra coisa também é que vocês não precisam fazer prova cruzada. Então, vocês têm lá o sangue O, né? O pessoal fala assim, é um grande positivo nesses fatos, né, de atendimento, nesses fatores relacionados à perda maciça, né, justamente de sangue. Então, o paciente perde muito volume, se passa um dreno, reaproveita realmente esse sangue, não precisa fazer prova cruzada e eu dou sangue universal, né, que é dado nesse atendimento a todas as vítimas diante de uma perda volêmica. Não precisa perder tempo, né, solicitando um laboratório para ver qual é o sangue específico. Dá o sangue, mas bem aceito, que é o O negativo. Sendo assim, como é que eu sei que teve uma repercussão positiva do meu tratamento? Primeiro, melhora da perfusão. E eu vou falar para vocês, né, que logo após a melhora da perfusão, quando a gente redistribui o sangue, essa volemia, o corpo já começa a fazer um processo de readaptação e por isso nós temos melhora do débito urinário. Então o paciente começa a apresentar uma grande quantidade de urese. E aí também é um probleminha que poucas pessoas citam, mas pode acontecer. Nós temos aí como uma média significativa da diurese, valor de 0,5 a 1 ml por quilo. Então, mais uma vez, quanto é que o paciente deve fazer? Depende do peso. O paciente de 100 quilos, a média de diurese é de 50 a 100 ml de diurese em 1 hora. Mais uma vez, o paciente de 100 quilos vai pegar 100, multiplicar por 0,5 ou por 1, e isso vai lhe dar, né, a questão da diurese apresentada em 1 hora. Sendo assim, quando o paciente sai dessa fase aí, né, que ele é anúrico ou ligúrico, que está associado ao que eu falei para vocês, a questão da insuficiência renal aguda, ele pode desenvolver uma fase, né, também, que é de grande perda volêmica. E essa grande perda volêmica se dá através da diurese. Então, até o corpo restabelecer suas funções, vocês podem entrar em uma fase, né, que o paciente urina muito, e esse urinar muito pode trazer desidratação imediata. Isso é porque ali a questão dos hormonais estão sendo restabelecidas e o corpo pode fazer, né, inibir a ação do hormônio ADH. Então, algumas coisas que eu gosto de discutir, muito mais da aula de IRA, né? Lesão renal aguda ou de insuficiência, não mais utilizado esse termo, mas sim de injúria renal aguda. Insuficiente é o paciente que precisa dialisar. Inclusive, muitos pacientes que chegam lá com grandes lesões, né, da musculatura, estrutura óssea, que perde muito volume, aumenta o nível sérico de potássio, é uma indicação de diálise. Estabiliza esse paciente, faz volume e já mete ali, na verdade, para fazer diálise, porque ele vai ter repercussões muito mais negativas, né? E isso aí é o que nós chamamos, né, de complicações, inclusive associado aos quadros de rabdomiólise. Então, melhora do padrão, claro que ele vai melhorar a questão da repercussão neurológica, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação. Se o paciente apresentou tudo isso e começou a apresentar diurese, ufa, pode saber que as condutas de vocês aí foram importantíssimas para esse quadro. Sendo assim, em considerações gerais, nós temos que choque nem sempre está associado à hipotensão, então não posso classificar choque como hipotensão. Não se usa droga vasoativa em todos os casos, inclusive no paciente aí com perda volêmica. Então, choque hipovolêmico não utiliza a droga vasoativa, é uma coisa bem importante ser citada, já que vai aumentar, né, a resistência vascular periférica, e isso já comete aí como um processo aí fisiopatológico. Sendo assim, nós temos que solicitar sempre função renal e hepática, é muito importante, até porque descreve, né, a função ali dessas atividades renais e hepáticas, e também vai me trazer, né, assim, a confirmação em que fase esse paciente está e como é que está evidenciado o meu tratamento. Identificar e tratar os sinais precocemente, e aí não esquecer que choque aumenta a taxa de mortalidade no nosso país, principalmente associada a acidentes automobilísticos, né, que é a forma mais comum, que a maioria das vezes, como esse quadro aí que nós acabamos de oferecer para vocês, é um paciente que tem, né, também outro agravante, que é o uso de drogas ilícitas ou lícitas, no caso a própria bebida alcoólica. Sendo assim, bora resolver esse quadro clínico rapidamente. Paciente atendido pela equipe da emergência, né, levado por pulares, apresentar o capotamento. Aí vou dar logo uma ênfase aqui, né, capotamento. Pensou em capotamento, pensa no paciente politraumatizado. O que é que eu quero dizer? Ele sangra por qualquer lugar.
E aí, dirigir em alta velocidade. Aí está associado ao que nós chamamos de cinemática do trauma, né? E a biomecânica. Capotou, diversas lesões, cabeça, tronco, abdômen, né? Membros inferiores, cintura pélvica e alta velocidade, nesse processo aí de freagem brusca, que Newton já explicava há muito tempo, que tudo que está em movimento inicia a estar em movimento, a não ser que seja parado por alguma superfície. Então isso é muito importante ser citado aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos é o glaso desse paciente. Ele fala que as pupilas estão mantidas, então é importante a gente avaliar a pupila, e aí é importante a gente fazer a citação agora diante da nova escala de coma de Glasgow. Então, nós temos um Glasgow de 4, que é sugestivo já de intubação, uma equipe multidisciplinar aborda o paciente como um todo, inicia com oferta de oxigênio. Esse paciente aí, se não tem lesão na base do crânio, é importante botar uma cânula orofaríngea, avaliar o padrão respiratório, como é que está. Ele fala que somente que o tórax é simétrico, mas bora ver como é que está o drive respiratório, se ele consegue ainda fazer esse processo de expansibilidade torácica. Se não consegue, pensar em ventilação pressão positiva, só cuidado para a lesão torácica associada a isso, que é a pressão positiva diante de um trauma torácico pode ainda condicionar, né, maior compressão das estruturas ali interna por conta do colapamento. Então a gente vai ter ainda muito mais notório depois desse tratamento inicial com ventilação pressão positiva. É o que nós temos agora, né, da questão do choque obstrutivo associado a um choque hipovolêmico. Então, o paciente apresenta colabamento, né? Então, a estrutura começa ali a ser comprimida pela parede colateral. Então, observa isso, até porque ele deu aqui, né? O muro vesicular estão diminuído, em base bilateralmente. Então, é importante percutir. E som tipânico, né? Ou som maciço, pode justamente determinar se é um pneumotórax ou hemotórax. Esse paciente faz lá um hemotórax, vocês vão lá com o médico, auxiliam, e esse paciente faz a drenagem do tórax e já perde uma volemia, é importante, né? Acima de 1.500 ml, ou até mais do que isso, ele já está chocado ali ao extremo, e muitas vezes é um paciente muito grave. E fora isso, tem a questão, né, que hoje, conforme a nova publicação da TLS, o indicado é fazer a punção ali no mesmo espaço que vai ser drenado, que é o quinto espaço, né, na linha axilar média, não mais fazendo no segundo espaço, né, que ali ficava na parte superior do tórax. Então, na linha clavicular. Hoje em dia não se fala mais nesse recurso, é uma discussão importante para as aulas de trauma torácico, que vamos também oferecer aqui pela plataforma. E aí o abdômen rígido é um fator também bastante negativo, com o hidroaéreo diminuído. Isso mostra, né, como eu falei para vocês, região torácica lesada, é uma área dilemática que a gente tem que investigar qual é justamente esse órgão. Precisa dar um diagnóstico agora preciso? Robson, não. Precisa estabilizar esse paciente. Então, foi lá, garantiu via aérea, moveu o paciente, fez volume. Quanto de volume inicialmente? A gente pensa em até fazer 1 litro de solução cristalóide. Se precisa mais do que isso, né, é importante já pensar na oferta de concentrado de hemácia. Então, plasma light, plasma fresco aí paciente, concentrado de hemácia, né? Pedir aí, na verdade, fator de coagulação é muito importante se está no laboratório, né? A história clínica do paciente também é importante, muitas vezes faz uso de heparina ou faz uso aí de outras substâncias para ver, né, se evidencia a melhora desse tratamento aí destinado ao paciente. Frequência cardíaca desse paciente está em 160/90, isso é um fator até que não é parâmetro, mas pior, muito pior se ele tivesse bradicárdico. Pressão ali em queda, 90/60, temperatura de 36 graus Celsius, FR de 22, saturando 89%. Claro que foi antes da oferta de oxigênio e tubação que nós falamos aí como prioridade. Então, diante disso, vamos avaliar os parâmetros. Então, mais uma vez, buscar a historiação do indivíduo, a avaliação do XABCDE, avaliar outra coisa destinada ao paciente de politrauma, se essa queda aí da saturação e respiração não está associada ao TRM, se for um TRM, vocês podem estar diante de um choque distributivo, que é outra aula também muito importante, muito especial, que eu gosto de abordar com muita calma. Então, lá no choque distributivo, o paciente faz um processo de vasoplegia, né? Mas ele pode estar em algumas fases maiores aí, com repercussões negativas, que pode testemunhar uma dificuldade desse processo de avaliação direta do indivíduo. E sendo assim, o seu espaço vai pegar logo. Esse paciente tem um Glasgow de 4, então requer intervenção na via aérea. Vai tubar de imediato? Robson, não.
prepara. Como é que prepara? Ventilação, pressão positiva, ou se o paciente tem drive respiratório, melhor justamente botar uma máscara no reservatório. Os pacientes graves, a gente tendencia a manter a saturação acima de 98%, se vê que é muito, depois reduz, mas a gente tem um parâmetro acima dos 90%, né, a nova descrição literária, não é nem mais acima de 93%, acima de 90%, então a gente pensa, né, na oferta do melhor dispositivo, já que ele é muito grave. E aí pensar na questão da avaliação da frequência cardíaca e pressão, esse paciente já está hipotenso e também aí está taquicárdico. Na frequência respiratória, ele está com a respiração um pouquinho já alterada, saturação em queda, que nós evidenciamos ali a oferta de oxigênio, e a gente vai ver como é que se melhorou, se não melhorou, e se não melhorou, avaliar. O tubo está no local correto, o tubo está seletivo, né? Faz uma ausculta direcionada, avalia, ausculta o pulmão, ausculta também ali o coração, vê o porquê que não está trazendo essa perfusão de melhora. Muitas vezes, como eu falei, o paciente com pneumotóxica ali, hipertensiva associada a hemotóxica. Isso aí é muito negativo e provavelmente somente a oferta de oxigênio não vai resolver. E eu sempre falo em todas as aulas, a oferta de oxigênio não resolve dispneia. A gente tem que tratar a causa. Então, a causa, muitas vezes, ali, dessa troca gasosa prejudicada, é o excesso de líquido em espaço ali, né, do pulmão, nas pleuras. Então, nós temos aí, pessoal, frequência respiratória, saturação e ausculta. A ausculta prejudicada nesse paciente, avaliar o que nós chamamos de mediastino, avaliar a traqueia e avaliar a turgência jugular. Se está justamente empurrado, né, comprimidos contra a parede colateral, então vocês podem estar evidenciando esse atendimento aí, pensando nesse espaço. A questão de hoje em dia pegar um paciente e botar, né, em prancha rígida, entre outras coisas, é algo que a gente tem que discutir com muito critério. A gente poderia até falar, né, que é umas medidas que estão sendo ultrapassadas, estão sendo deixadas de lado, porque hoje em dia a discussão é a restrição do movimento da coluna, que a gente também em alguns momentos pode abordar. Então, sendo assim, pessoal, eu quero deixar bem claro que nós vamos avaliar de forma geral o indivíduo, tratar as causas principais, associar a etiologia do choque, se choque hipovolêmico, evidenciar a questão da associação à classe, ofertar oxigênio, monitorizar o paciente, de imediato conter o sangramento se ele é visível, né? E aí a gente vai tratar de acordo ao paciente. Cada paciente é um paciente. Então a gente não trata, né, a questão da doença, nós tratamos o indivíduo de uma forma geral. Avalia, então, XABCDE, move o paciente, história sampla desse paciente, e aí a gente vai condicionar as causas. Ah, Robson, eu acho que é uma lesão torácica. Poxa, tem raio-x? Vai lá, o paciente está mais estávelzinho, dá para fazer raio-x. Poxa, o paciente já chegou chocadão, estabiliza de forma bem rápida ali. Muitas vezes faz a ventilação pressão positiva, liga para o centro cirúrgico, enquanto o centro cirúrgico está se preparando, entuba esse paciente, já vai fazendo ali, né, a questão de concentrado de hemácia, faz também a questão da reposição volêmica e entra esse paciente direto para o centro e muitas vezes não vai dar nem tempo para fazer exame por imagem. Eu sempre falo que o exame por imagem é mais condicionado aos pacientes mais estáveis. Se está muito instável, né, o paciente faz lesão no baço ali, importante, e está perdendo muito volume ali pelo tórax, então infelizmente a gente tem que abrir esse paciente aí para tratar de forma direta onde é o sangramento. E se fazer também muito volume de líquido, o paciente vai apresentar hemólise, ao invés de diminuir, vai sangrar ainda mais. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência, né, de assistir essa aula. Esse é mais um vídeo da nossa Semana de Emergências Clínicas. Foi um prazer estar com vocês. Para quem pensa, né, e quer adquirir o certificado, é muito importante que vocês assistam e contemplem 100% das aulas e vai ser evidenciado somente um valor que é pago por boleto para liberação do certificado. O curso continua sendo gratuito. E as pessoas que adquiriram o certificado vão ter acesso a uma aula extra que eu vou estar fazendo, na verdade vou estar refazendo, vou estar aqui postando para vocês, que é a aula de injúria renal aguda, a aula top, que eu associo também aos tipos de choque, inclusive ao choque hipovolêmico. Então, é uma honra, é um prazer. Eu sou idealizador desse projeto e assim me encerro com a seguinte frase: levar um choque elétrico é até permissível, quando não sabemos identificar o problema. Depois disso, não corrigir e continuar no choque, né, é o masoquismo ou a insensatez. Aqui justamente se deu, né, ao grande autor Cabral Araújo. Então fiquem com Deus e até a próxima, e aqui eu me encerro.